Tá. Pronto? Vamos lá. Eu vou descer vocês aqui e vamos começar. Bom, gente, o estudo... Tá chegando o áudio aí direitinho? Todo mundo tá escutando? Todo mundo tá escutando bem? Pronto, beleza. O estudo do Renascimento, ele foi organizado por historiadores em fases, tá certo? Não pensem, né, eu sempre quando eu vou explicar essas fases que ocorreram, as pessoas da época não sabiam do que se tratava. Então, não pense que, por exemplo, um artista que era do 400, ele olhava para um cara que era do 300 e fazia: rapaz, tu tá antigo, tu é do 300 ainda, eu já sou do 400, né? Um cara que era do 500 dizia: eu sou o mais moderno de todos, coisa e tal, né? E o pessoal do 300, do 400 olhava para ele e dizia: ó, o cara ali já avançou, não. Essas fases foram criadas depois pelos historiadores, e os historiadores foram quem... para facilitar o estudo, tá certo? Oi, Nicolas, pode falar. Olha, João Paulo, eu vou desativar minha câmera aqui por causa que eu vou botar meu celular para carregar. Para continuar na aula. Vai rapidinho, tá certo? Então, assim, gente... Daqui a pouco eu ativo. Ok. Então, assim, gente, essas fases, elas são delimitadas através de tempo, de espaço e de características das obras que são produzidas nesse período, tá certo? Então, a primeira dessa fase, vocês têm lá na página 83 do livro de vocês, é o Trecento, tá certo? Ele tem esse sotaquezinho um pouco italiano por conta que realmente, pelo fato do Renascimento ter florescido ali na Itália, tá certo? Fica mais evidente, né? Fica, né, logicamente, a linguagem mais usual que será a língua italiana. E essa fase, né, ela é caracterizada principalmente pelo grande desenvolvimento comercial, a urbanização e a existência de famílias que investiam, né, nas artes. Ela, como era uma fase ainda de transição, né, ainda com características da Idade Média, ainda prevalecia muito o tema religioso nas pinturas, tá certo? Aliás, nas obras de arte de maneira geral, ainda era muito evidente o uso da temática religiosa. Tá bom? Então, alguns quadros ainda vão estar relatando, né, momentos da religião, da Bíblia, da fé, aquela coisa toda. E a gente tem um destaque muito importante nesse período para um escritor chamado Dante Alighieri. Tá certo? Dante Alighieri ele escreve uma obra, certo? Embora tenha sido escrita ali pelos séculos 13 e 14, né? Por isso que, né, tem esse nome 300. Aliás, desculpa, século 13 e 14, de fato. Ela é uma obra muito estudada até hoje, certo? O nome da obra é A Divina Comédia. E em Divina Comédia, Dante Alighieri, ele narra uma espécie de passeio de um personagem pelas três instâncias no pós-morte, ou seja, céu, inferno, purgatório. Então, ele narra um personagem que viaja por esses três mundos aí, identifica quem é que estava em cada lugar, quem é que ia para aquele lugar, o que as pessoas faziam para ir para ali e tudo mais. Então, ela é uma obra, a Divina Comédia, é uma das obras mais importantes da literatura universal, tá bom? Da literatura mundial, inclusive. Então, vai ser o grande destaque desse período aí, certo? Esse período 300. Vão prestando bastante atenção no que eu estou explicando, porque a atividade que eu vou passar para vocês hoje é baseada justamente nesses artistas, tá certo? Então, o primeiro grande nome, né, do Renascimento, né, do período 300, como nós estamos relatando aqui, vai ser Dante Alighieri. Se vocês quiserem aí marcar em algum lugar, tá certo? Para não esquecer. E observa que na página 83... Na página 86, o escritor Dante Alighieri, o sobrenome é considerado um dos grandes gênios. Tem no Pode ler, não, aí pra gente. Lê aí pra gente, por favor. Tá, o escritor Dante Alighieri, entre 1265 e 1321, é considerado um dos grandes gênios da arte. Sua obra-prima, A Divina Comédia, ainda hoje... Em que página? 83. Em que página? 83. João Paulo. No século XII, é muito aclamada e respeitada. Não ainda a obra responsável por introduzir a língua italiana na literatura, uma vez que os livros da época eram escritos em latim.
A grande revolução, na verdade, em A Divina Comédia é justamente isso. Deixa eu só repassar aqui para Murilo, aqui, responder aqui a ele. Página 83, certo, Murilo? Todos os textos eram escritos em latim, né, no idioma latino. Só que Dante Alighieri, ele vai revolucionar isso aí. Então, o livro dele, né, a grande obra dele, A Divina Comédia, é outro fato que torna essa obra muito importante, e ela vai ser escrita na língua tradicional, né, na língua italiana, na língua do povo mesmo, para que todo mundo pudesse ler. Ou pelo menos quem soubesse ler, né, logicamente. Tá bom? Posso passar, pessoal, para a próxima fase? Tem um restinho dela aqui ainda, né? Então, a arte do 300, página 84 agora, tá certo? Ela, como eu falei para vocês, é um período de transição para o período moderno e o período entre o período medieval e o período moderno. Então, assim, é uma arte muito carregada ainda de elementos religiosos. Se nós olharmos direitinho, a própria obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, ela é uma obra religiosa, né? Porque trata de céu, inferno, purgatório. E também, né, existem características de arte bizantina. Observe as imagens como eram, né? Vocês têm aí na página 84, né, duas imagens, inclusive essa primeira aí, o tripítico, ela era muito comum. Você fazia a imagem dividida em três partes, né, que se juntavam. E eu me lembro quando eu era criança, a minha avó ela tinha um oratóriozinho. É que oratório hoje em dia o pessoal nem usa mais, muita gente sabe nem o que é. Né? Oratório era um espaço que o pessoal tinha na casa para fazer realmente as orações, para rezar. E o pessoal rezava tanto antigamente, eu costumo até dizer assim, que o pessoal tinha um oratório portátil. Vê que evolução, né? A minha avó ela tinha um oratóriozinho, era desse tamanho assim, desse de madeira. Ô, professor, esse quadro aí do lado foi feito por Michelangelo? Não, ainda não. Não? Não, o Michelangelo ele vai ser do 500. A gente está no 300 ainda. Certo? Da página 84 não é Michelangelo não, né? O primeiro é Giotto e o segundo não tem... Aliás, o primeiro não especifica quem foi, né? Mas o segundo foi de Giotto, uma obra de Giotto. E o que acontece? Ela é uma caixinha, cara, de madeira Michelangelo, eu entendi. que a gente abria ela era dividida em três partes. Aí na parte do meio tinha uma imagem de Cristo crucificado, e nas duas partes do lado tinham... Eu não lembro quais eram as imagens que tinham. Mas era um oratóriozinho móvel, bem interessantezinho a forma como ele era feito, né? E essa fase aqui, pessoal, do 300, certo? Notem bem isso que eu vou falar para vocês agora, prestem bem atenção. Ainda não tinha acontecido a ruptura entre a arte e a religião, tá certo? A religião ainda, ela influenciava muito ainda na arte. Tanto é, como eu falei para vocês, o texto da Divina Comédia de Dante Alighieri e as imagens que eram pintadas eram mais assim com características religiosas mesmo, tá certo? Pessoal, alguma dúvida sobre a fase 300? Não? Vamos para o 400 agora. É bem simples você lembrar que vai ser uma sequência, na verdade, tá certo? 400, ela vai ser a fase que vai iniciar a ruptura entre religião e arte. Oi, Fernanda, pode perguntar. O senhor pode repetir essa parte da região e arte que não deu para escutar, não? Aonde? No 300? Sim. Certo. Eu estava falando que não tinha havido a ruptura ainda entre a religião e a arte. Tá certo? No 300, a arte ainda se Por influência isso que tem essa da religião. pintura da Torre de Babel, é uma mistura de religião com a arte. Mas essa da pintura da Torre de Babel já é do 400. Né? A gente está falando do 300 ainda. Eu sei, eu tô falando Entendeu? dessa, do Sim, sim. 400. Então, assim, Fernanda, observe que as imagens, se você observar as imagens da página 84, ainda tinha forte carga religiosa em cima da arte. Tá certo? Então, os quadros eram pintados ainda com temas religiosos. Observe que esses dois quadros que estão relatados aí, inclusive, são quadros do momento, né, de um momento muito importante do cristianismo, que era justamente o período ali da crucificação de Cristo, né? A crucificação de Cristo, tá certo? Então, não tinha acontecido aí durante o 300, a arte ainda ela vai estar unida à religião, tá certo? Quando é que essa ruptura vai começar? Essa ruptura vai começar no 400. Tá certo? Pelo 400, vai havendo mais um amadurecimento
do antropocentrismo, tá certo? A Igreja Católica vai perdendo lugar para a ciência, para os cientistas, eles vão começando ali a pensar o mundo de maneira diferente. E, assim, acontece uma coisa bem interessante nesse período aí. Nesse período aí, vai acontecer um estudo mais aprofundado das obras clássicas, né, das obras dos gregos e dos romanos. Então, o pessoal vai começar a estudar, por exemplo, Cícero, que era um orador romano, vai começar a estudar Aristóteles, vai começar a estudar Euclides, Plotino, ou seja, vai começar a estudar os gregos e os romanos. E com isso, a racionalidade vai se desenvolvendo. O pessoal vai deixando o pensamento religioso de lado e vai se aprofundando no pensamento mais científico, no pensamento mais racional, tá certo? E vai ser aí também, notem bem, viu, pessoal? Isso está aí expresso para vocês no primeiro parágrafo, depois dessa imagem da Torre de Babel. Vai ser aí que o Renascimento vai começar a sair da Itália. No 300, o Renascimento ele ficava na Itália. A partir do 400, ele começa a se expandir. Tá certo? Então, qual vai ser a obra de destaque nesse período aí? A obra de destaque nesse período vai ser uma obra chamada Elogio da Loucura, de um artista, de um escritor holandês, certo? Chamado Erasmo de Roterdã. O professor aqui não está dizendo que ele era holandês, não. Está falando que ele é dos Países Baixos. Gente, Países Baixos e Holanda é a mesma coisa, tá certo? Na verdade, o nome Holanda oficialmente não existe. O nome correto é Países Baixos. Mas a Holanda, como é mais usual, a gente usa ele, tá certo? Então, Elogio da Loucura é considerado uma das obras mais importantes do Ocidente, tá certo? É uma obra que fala a respeito de quem eram considerados loucos, na época quem eram os loucos de verdade. Eu não vou dar muito spoiler dela, porque um dia vocês vão precisar ler, tá bom? E vai ser aqui também que as obras, né, o resgate das obras greco-romanas vai acontecer, né? Então, a gente tem aí na página 86 três pontos aí que são característicos dessa fase, na página 86. Vitória, lê para mim aí o primeiro ponto da página 86. A primeira característica dessa fase. A construção de bibliotecas com obras voltadas para autores da Antiguidade Clássica, mas também com pensadores árabes como Avicena, Geber e Averroes. Isso. Nesse período aí, interessante, pessoal, vai se haver uma busca pelo pensamento, certo? O pensamento clássico, greco-romano, muito importante, beleza. Mas também o pensamento árabe, porque existiram grandes pensadores árabes também. Então, vai ser aí que o conhecimento vai começar a se espalhar, vamos assim dizer, né? Então, vai ser aí que vai começar, né, complementando aquilo que eu respondi para a Fernanda agora há pouco, o rompimento entre a arte e a religião, tá certo? Nicolas, lê para a gente aí o segundo ponto. Esse período foi marcado. Não, aqui, ó, tem aprofundamento. Acorda, criatura. Aprofundamento do latim, visto que a maioria das obras da antiguidade resgatadas estavam escritas nessa língua. Peraí, professor. A grande evolução no 300 foi que o pessoal começou a escrever em italiano e não em latim. E por que agora voltaram a estudar latim de novo? Porque essas obras antigas que serviam de base para eles estavam todas em latim. Então, os textos romanos, principalmente, eles eram textos escritos em latim. Como é que eu ia obter o conhecimento daquele texto se eu não conhecia a língua? Então, o estudo do latim nesse período vai se tornar importante devido a essa questão aí, tá certo? Os textos que vão ser ali estudados vão vir em latim, então o pessoal vai se aprofundar no estudo dessa língua, tá bom? E deixa eu ver aqui, João Gabriel, lê pra gente aí o terceiro ponto. O uso da arqueologia como instrumento de registro dos feitos históricos da Antiguidade Clássica. É aí que a arqueologia vai começar a ser mais valorizada, tá certo? Só que acontece o seguinte, pessoal, preste bem atenção agora. Nesse período, quem financiava todas essas obras era a burguesia, né? A classe rica. Só que existia a alta e a baixa burguesia, ou seja, existiam os ricos e existiam os não tão ricos, vamos assim falar. Esses que eram ricos patrocinavam a obra de arte, tinham acesso às obras de arte, aquela coisa toda. A baixa burguesia não tinha acesso a essas obras, porque não tinha dinheiro para patrocinar. Ao que acontece, a baixa burguesia vai criar um movimento artístico também para ser contra o Renascimento,
Assim, não é que ser contra, né? Mas ser contra apenas a arte ficar para a alta burguesia. Esse movimento vai se chamar de arte gótica, tá bom? Vocês têm aí na página 87 do livro de vocês uma imagem da Catedral de Notre Dame, que inclusive, né, sofreu um incêndio recentemente, que é um exemplo de arte gótica, tá bom? É uma arte que vai buscar ali contrapor justamente a arte rebuscada da elite e tudo mais. Mas fica uma dica para vocês, se puderem, assistam ao filme chamado O Corcunda de Notre Dame. Quem não assistiu ainda, é um filme belíssimo, tá bom? Tem Eu um assisti desenho o 1 animado. e o 2. Professor, esse filme é maravilhoso. Isso É muito divertido assistir o 1 e o 2. Esse é muito bom. um filme muito bonito, Um realmente. e o dois, é muito bom. Eu assisti há Bom, um tempo ele em filme mesmo, mas parece que tem... Um tem mais concepção religiosa, mas não. professor, eu só assisti Ah. ele em desenho, viu? Eu não assisti ele em filme. Eu não. também só Desenho é mais assisti, eu só vi esse. Tem ele em filme também. Se eu achar, depois eu mando o link para vocês. Tá certo? No YouTube, pesquisa que ele em filme. Eu assisti também. E na Netflix, Não. Professor, eu não tô entendendo muito bem isso, não. Você pode falar? Netflix, Pode dar um de outro jeito? Peraí, viu? Oi, Murilo. Tu repete, por favor? Você acabou de falar? Olha só, eu não entendi muito bem sobre essa. Peraí. Esse 400 não é muito bem, não. Não, o 400, como estava falando, ele vai ser o resgate da cultura greco-romana, né? Assim, de maneira mais intensa, e vai marcar uma ruptura, ou seja, vai marcar mais a separação entre a arte e a religião. Então, durante o 400, a arte ela vai passar a crescer, né? Vai começar a se separar da religião. Fora isso, o resgate da cultura greco-romana através dos livros que foram encontrados, né? Dos filósofos gregos, dos pensadores romanos, de pensadores árabes também, construção de bibliotecas, uma maior, vamos dizer assim, as obras mais realistas, na verdade. Né? Vocês têm um exemplo aí na página 87 da obra O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, em que o corpo humano é bastante valorizado aí, né? Os contornos do corpo, as formas, e é um tema religioso, mas não religioso cristão, né? Mais voltado aí para a cultura grega, na verdade, né? Da cultura greco-romana, na verdade. Tá certo? Então, temas mais pagãos, temas não religiosos vão ser valorizados aí nesse período também. Tá certo? Qualquer coisa, dá uma voltadinha depois lá no vídeo, tá bom? Lá na gravação e você rever melhor, tá bom? Gente, agora passando aqui para a parte da página 89 já. A Alta Renascença e o Cinquecento. A Alta Renascença, na verdade, vai ser um período de transição. Página 89. Vai ser um período de transição entre o 400 e o 500, tá certo? Na página 88 tem um pequeno texto aí que depois eu quero que vocês leiam sobre Leonardo da Vinci. Até pedi semana passada para que vocês pesquisassem, buscassem estudar sobre Leonardo da Vinci, tá certo? Oi? E vai ser nesse período aí, pessoal, do 500, que o pensamento humano ele vai se separar totalmente da igreja. Tá certo? Então, vamos entender, ó, o 300, a igreja, a religiosidade, ainda influenciava na arte. O 400 começa ali a separação entre igreja, entre religião e arte. E no 500 essa separação se consolida. Tá certo? Ali a ruptura vai ser... Como assim se consolida? professor, que obra CS, Michelangelo, aqui nesse livro, pelo amor de Deus. Como assim? Quer dizer que ele acontece de fato, Murilo. Essa separação entre religião e arte, ela vai acontecer de fato aí no período do 500. A arte ela vai parar de ter influência da religião, ou seja, ela vai ainda representar alguns elementos religiosos, mas valorizando o ser humano. Observe, por exemplo, nessa obra aí de Michelangelo, na obra Davi, de Michelangelo, embora seja uma obra religiosa, mas o que mais tenta se apresentar aí é o corpo humano, na verdade. É o corpo humano em todos os seus detalhes, na verdade. Tá certo?
Então, ela tem a carga religiosa? Tem, na obra. Porém, o principal aí é enaltecer, né, o belo, enaltecer a beleza do corpo humano, na verdade. Tá certo? Deu para entender? Tá. Ok? Então, vamos seguindo. Nesse momento, pessoal, vão se destacar os três maiores artistas do Renascimento, né? Leonardo, Rafael Michelangelo e Leonardo da Vinci. e Rafael também, tá certo? Vão se destacar aí nesse período. Você tá indicando o nome da Ganinho, Rafael, Leonardo. Nisso, só faltou Donatello, não foi? E também, É, né, vai ser aí que eu pensei a mesma coisa, aluno. vai ser aí que a produção artística, pessoal, ela começa a sofrer algumas interferências. De que sentido? Vocês lembram que eu falava que tem umas pessoas que financiavam, né, que davam dinheiro para os artistas, não era assim? Só que aí vai acontecer o seguinte, Quem é que financiava Leonardo? acho que a família Médici, né? Financiava muita gente, na verdade. A família Será que Médici. foi assim que a obra dele foi para o Museu do Louvre? Não, o Museu do Louvre é mais recente, né? Mas vamos lá. É. Essas pessoas ricas vão parar de financiar os artistas. Por quê? Porque vai ser no período do 500 que vai começar as grandes navegações. E aí o pessoal vê a possibilidade de ganhar muito mais dinheiro, logicamente, investindo nas grandes navegações, devido aos produtos que iriam vir para ser vendidos ali na Europa, do que bancando artistas, né? Então, vai ser nesse período aí que os artistas eles vão começar a perder, vamos dizer, quem invista neles, né? Então, rapaz, tem uma família ali muito rica, coisa e tal, aí a família diz, não, ao invés de a gente patrocinar um artista, por que a gente não pega e não patrocina um navegador? O cara vai entrar num barco, vai atravessar o oceano, vai trazer um monte de especiaria para a gente vender aqui, eles vai ficar mais rico ainda. Estão entendendo a questão do interesse econômico agora? Então, alguns artistas, eles vão sofrer bastante com essa questão aí. Vão sofrer muito com essa questão de não ter, como assim, quem financie. O pessoal vai preferir, logicamente, financiar as grandes navegações porque o lucro era mais garantido, tá certo? Então, lá no último parágrafo da página 89, tem uma parte muito importante que eu queria que vocês destacassem. Que diz assim: a dominação das terras no continente americano foi um dos fatores decisivos para a decadência do renascimento científico e cultural, somada à contra-reforma religiosa, movimento da Igreja Católica posterior à Reforma Protestante, que serão nossos próximos temas, que visava, entre outras coisas, fortalecer a Igreja reconquistando os fiéis. Então, é no 500, na verdade, que o Renascimento começa a entrar em declínio. Tá certo? Ele começa, Tá onde é que tá isso que você mandou a gente destacar que eu não vi não, professor? página 89. Ali, quando a gente mudou, digo, lá no finalzinho Eu sei, eu não sei o canto. no finalzinho da página 89, nas últimas linhas. Que começam, tem a dominação e vai até os fiéis. Tá certo? Achei. Show? Aí Aí, grita gente, e sussurra. isso dá um jeitinho de destacar aí, tá certo? Já na página 90, pessoal, a gente tem algumas obras de artes desse período, tá certo? Do período do Cinquecento, com destaque, tá certo? Para Michelangelo. Né? Michelangelo ele vai ter um destaque muito importante, inclusive, duas das obras mais famosas do mundo são atribuídas a ele. A Criação de Adão, que está aí no topo da página 90, e a Pietà ou Piedade, que está aí também, né, no finalzinho agora da página 90. E o mais interessante é que Michelangelo, ele esculpe nessa obra, Pietà, com 23 anos de idade. E as pessoas que visitavam lá, ali o Vaticano, né, que viam essa obra, não acreditavam que era ele que tinha feito. Porque, rapaz, como é que um jovem de 23 anos faz uma obra dessa? Aí algumas pessoas contam que na obra tem uma inscrição dizendo assim: foi Michelangelo, ele mesmo foi lá e fez, né, na obra. Foi Michelangelo quem fez. Para ver se as pessoas passam a acreditar que foi ele mesmo. Entendeu? Porque as pessoas, cara, um cara com 23 anos fazer uma obra dessa, realmente é bem surpreendente. Tá bom? Esse período aí, pessoal, vai ter destaque na literatura com um camaradinha chamado Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel escreve um livro chamado O Príncipe,
que vocês vão estudar um pouquinho desse livro, quando nós formos estudar a respeito dos governos absolutistas. A gente vai estudar, o próximo assunto é a Reforma Protestante, depois da Reforma Protestante, a gente vai estudar o absolutismo. Então, eu vou deixar para estudar Maquiavel depois. Tá certo? Lá no absolutismo, não vou falar muito sobre ele agora. Só saibam que é um dos livros mais influentes do mundo. Ele é estudado até hoje. Eu li ele recentemente. Eu li ele, acho que está com uns 2 meses, mais ou menos, que eu li O Príncipe de Maquiavel. E também vai ser esse período aí que vai começar, como eu falei a vocês, a declinar o Renascimento. Por quê? Porque vai ter a Reforma Protestante. E uma das coisas que a Reforma Protestante vai mais perseguir vão ser as imagens. Tá certo? Então, os artistas vão começar a perder influência, porque muitos países europeus vão se tornar protestantes e vão abolir ali o culto, as imagens, aquela questão toda, tá certo? Gente, nosso conteúdo dele termina aí na página 91, tá Ô, João certo? Paulo, Eu tenho 92, foi? por que que a obra da Mona Lisa é tão importante, assim, o senhor sabe? Pelo cara que fez, né? Quem fez foi Leonardo, né? Então, é a mesma coisa do seguinte. Eu vou usar uma ilustração. Eu acho que a obra é tão importante porque Leonardo não foi só o artista, também foi um cientista e muitas outras coisas. Por isso que a obra Exatamente, foi né? Pela pessoa que ele foi, né? É como que se diz assim, você, por exemplo, por isso que ele se destaca de Rafael, de... você Pronto, faz acho que é por parte isso que o nome Leonardo é o líder das Tartarugas Ninja. Pois é. É mais ou menos assim. Oi, não pode falar. Desculpa, peraí. Liga o microfone. O que eu não entendo, quem foi Mona Lisa para essa? Porque para mim a obra era muito importante, não pelo pintor, e sim por quem foi Mona Lisa. Não, na verdade, até uma curiosidade. A pessoa que deu origem à Mona Lisa, ela nasceu justamente no dia 15 de junho. Eu vou mandar depois para vocês no grupo a história dela para vocês verem. Eu recebi hoje no grupo dos historiadores essa história. Mas assim, como eu falei para vocês, né? Pela pessoa que Leonardo foi, na verdade. Né? Então, como bem Murilo citou aí, né? O cara não foi apenas um artista, né? Mas teve aí uma série de algumas outras coisas, de alguns outros atributos que ele recebeu, né? Gente, eu tô com 10 minutos, então eu vou tentar adiantar aqui, tá bom? Então, o livro ele encerra, né, dando aí os conceitos mais uma vez, né? Trazendo mais uma vez os conceitos de teocentrismo e antropocentrismo, tá bom? Então, ele encerra com esses conceitos. E agora eu vou orientar vocês nas atividades. Tá bom? A primeira delas, deixa eu abrir aqui. A primeira dessas atividades, anotem aí. Tá bom? Vai lá para o Classroom, mas só para vocês se situarem, né? Deixa para anotar que tiver lá no Classroom, na verdade. Vocês vão responder, vão fazer essas leituras, né? Logicamente. E vão responder as questões da página 93, praticando conhecimento. E vão responder as questões de vestibular e Enem 95 até a página 97. Tá bom? Deixa eu só dar um confere aqui. Isso, de fato. 93, 95 a 97. Primeira parte da atividade. Tá certo? Vamos à segunda parte agora. Um trabalho em dupla. Tá bom? Por enquanto só escutem. Daqui a pouco eu explico tudo direitinho. Vejam só. Eu dividi aqui alguns artistas. Peguei alguns nomes do Renascimento. Alguns nomes importantes, inclusive, né? Os mais importantes, na minha opinião. E separei esses nomes para 6 pessoas. Então, Dante Alighieri para Caio. Erasmo de Roterdã para Fernanda. Sandro Botticelli para Luara. Leonardo da Vinci para Nicolas. Rafael Sanzio para Thalita. E Michelangelo para Vitória. Qual foi o critério utilizado inicialmente? Pela questão de participação, pela questão de atividades entregues lá no Classroom. Então, essas pessoas praticamente entregaram todas as atividades até o momento, tá certo? Só que essa atividade ela será em dupla. Então, cada uma dessas pessoas vai poder escolher a pessoa que vai fazer dupla. Não agora, tá certo? Não vai escolher agora. Daqui a pouquinho escolhe. O que é que vai se fazer? O resumo da vida e da obra desse camarada aqui. Então, por exemplo, Caio ficou com Dante Alighieri. Então, vai fazer um resumo ali de quem foi e sobre a obra principal dele, no caso, a Divina Comédia.
Erasmo de Roterdã. Quem foi Erasmo de Roterdã? No caso, a obra Elogio da Loucura. Lembrando, viu, gente? Deixa eu voltar aqui. Todas essas atividades, eu coloquei, logicamente, para ser em dupla. Vocês vão poder escolher quem vai ser a pessoa que vai fazer com vocês. Tem que todo mundo participar, vai estar valendo ponto, tá certo? E, logicamente, sabe que o encontro, para vocês planejarem o trabalho, não vai poder ser presencial, né? Então, vocês têm aí N formas de estar postando, de estar montando aí essa dupla, fazer uma videochamada, alguma coisa assim. Oi. Sabe como é que eu ia pensar no trabalho? Tá sendo muito simples. A gente ele pesquisou a parte dele, eu pesquisei a minha parte, a gente vai fazer um resumo de tudo e vai apresentar na hora. Pronto, ok. Muito bem. Tá certo? Então, assim, não precisa montar muita coisa, precisa montar slide, nada disso não. Vou apresentar. Você vai dividir uma parte para uma parte para outra e faz a apresentação, tá certo? Agora tem que envolver todo mundo, tá bom? Se de repente tiver alguma pessoa que não seja chamada para fazer parte de uma dupla e tiver alguma pessoa da dupla sozinho, por exemplo, né? Vou usar como exemplo. Caio não chamou ninguém para a dupla dele e tá sobrando alguém, eu vou colocar essa pessoa para fazer dupla com o Caio, tá bom? Então, professor, e se a pessoa não se envolver, se a pessoa não, se a pessoa não demonstrar interesse em fazer o trabalho, não tem problema, você passa, tá bom? Professor, eu marquei, liguei para a pessoa, fiz contato, a pessoa não demonstrou interesse, não tem problema, certo? Agora deixa que você realmente comprove que fez esse contato com a pessoa, porque tipo, fiz contato com a pessoa, ela não quis, depois a pessoa diz, não, eu não recebi contato nenhum, aí, tá certo? Então, vocês vão poder organizar, tá certo? Eu vou deixar o grupo aberto até os 50 para cada um dizer quem vai ser sua dupla, tá certo? Lá no grupo. Ou como eu falei, se tiver alguém sozinho e tiver alguém sem dupla, eu vou juntar essas duas pessoas. Eu estou deixando a escolha de vocês, tá certo? Então, deixa eu só voltar aqui para terminar de explicar. Esse trabalho aqui, ó, cada um vai ter, né? A gente sabe que os tempos são limitados, né? Na rede. Então, cada dupla vai ter 5 minutos para apresentar o seu artista do Renascimento, o seu escritor, tá certo? Então, cada dupla vai ter esse tempinho aí para apresentar quem foi essa pessoa e, em seguida, né, a gente tem a correção dos exercícios. Então, eu creio que uma videoconferência vai ser para as apresentações e outra videoconferência vai ser para corrigir o exercício. Aí, com isso, a gente encerra nosso assunto sobre Renascimento, tá bom? A gente, de hoje a 15, eu imagino que a gente já inicie o assunto novo. Tá bom, gente? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certinho? Pronto. Então, veja, são 11h20. Eu vou fechar a Ô, videoconferência. João Paulo, Oi? não tem mais detalhe, olha só, eu posso, mano, olha só, eu acho que não tem essa coisa de as pessoas que enviaram todas as tarefas assim. Olha só, tá faltando quantas tarefas enviar para eu saber, para eu enviar logo para o senhor? Aí você dá uma entradinha lá no Crescimento e verifica quais são as que estão pendentes. Entendeu? Porque eu não tenho como Tá legal. verificar, viu? Aí vejam. Alguma dúvida, gente? Ficou alguma dúvida sobre o trabalho, alguma pergunta? Tudo certinho? O senhor vai botar tudo no verso, né? Vai tudo pro Classroom daqui a pouco. Agora, por enquanto, o grupo está aberto. Cada um vai lá e coloca. Caio. Para! Oxê! Aí coloca quem é a dupla dele. Nicolas coloca quem é a dupla dele. E assim por diante. Tá certo? Então, eu vou parar a gravação. Tá ok?